Olá, pessoal. Aqui é o Denilson, do Inglês CACD, e nesse vídeo de hoje nós vamos trazer algumas novidades aqui para vocês. Tradicionalmente, quem acompanha aqui o meu canal já acompanha as minhas dicas, né? Evolui aqui com as novidades, e a novidade para esse ano é que nós estamos mudando de nome, né? E também inserindo novo conteúdo na plataforma, que não é somente conteúdo de inglês, né? Agora nós vamos passar a ter as outras línguas, né, inclusive língua portuguesa dentro da nossa plataforma, né? Isso que justifica, inclusive, a nossa mudança de nome, né, de inglês CACD para linguagem diplomática, porque esse é um nome que, de fato, cumpre o nosso propósito, né, ajudar todos a ter, de fato, uma linguagem de nível diplomático, né? E, enfim, a nossa abordagem, né, com todos os outros idiomas, ela tende a seguir a linha que já era oferecida no inglês. Então, por exemplo, para as questões de segunda fase, né, as questões discursivas, né, como o português da segunda fase, ou, né, o espanhol e francês da terceira fase, nós vamos trabalhar na mesma linha que era oferecer atividades, né, atividades dentro do modelo da prova, com com o processo de correção, né? Aquela correção ali com análise, onde nós identificamos as suas dificuldades, os pontos que você precisa melhorar, né? E a nossa orientação, que sempre vem em seguida ali, que é o processo de mentoria, né? Onde nós apontamos ali, com base nas suas respostas, quais passos você deve seguir a partir de então, né? Então, essa abordagem que já era utilizada no inglês vai ser aplicada para todos os idiomas, inclusive língua portuguesa, porém, a língua portuguesa também vai incluir uma preparação para a primeira fase, da forma como eu fazia anteriormente com a primeira fase de inglês, que é aquele tipo de aula com comentários sobre as questões, como elas são montadas, como elas são elaboradas, o que ela exige de você enquanto candidato. E, obviamente, né, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, nós trabalhamos com estratégia, para ensinar você a resolver as provas com estratégia, né? Bom, e para isso, eu estou falando um pouquinho mais aqui de língua portuguesa hoje, né? Eu queria apresentar para vocês o Wagner, o professor Wagner Lacerda, que vai nos acompanhar nessa trajetória agora, vai ajudar vocês, com certeza, né, a atingir esse sonho de se tornar diplomatas, né? Wagner, tudo bem? Tudo jóia, Bem, Denilson. você Obrigado pode pelo convite. se apresentar rapidamente aqui e eu queria pedir uma coisa específica para você. Eu já mencionei aqui que nós vamos, né, ter a mesma abordagem com resolução de questões da primeira fase e resoluções de questões da segunda fase, né, no caso do português. Mas nós vamos ter um curso teórico também de português. Então, queria que você falasse um pouquinho, né, do seu programa, o que você vai trazer ao longo desse período, né, pelo menos para os próximos 12 meses aí, até o CACD do ano que vem. Perfeitamente. No caso, para o Denilson, uma boa tarde, no momento que nós estamos gravando, mas para quem vai nos assistir, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É uma satisfação falar com vocês. Estou muito feliz de participar desse projeto. Eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora e já são aí aproximadamente 20 anos trabalhando com português, com literatura, redação, para concursos públicos, em escolas, na própria universidade, trabalhei durante alguns anos. Ou seja, é bastante experiência para somar com vocês, para somar com o trabalho do Denilson, dos outros professores, e ajudar vocês aí nessa jornada rumo ao sucesso no concurso. Eu organizei, já nós vamos compartilhar a ementa do curso para vocês, e eu vou explicar o que eu fiz para ficar bem bacaninha, para proporcionar uma caminhada bem interessante e que faça sentido, não é? Porque às vezes nós explicamos determinadas coisas de uma forma meio aleatória, meio solta, e às vezes algumas coisas não parecem fechar. Eu dei uma reconfigurada em cima do próprio edital, mas vou mostrar isso para vocês. Podem confiar que tem um tempinho bom de estrada para saber o que eu estou fazendo. Melhor nem pior que ninguém, mas com certeza absoluta,
com muita experiência, com muito cuidado, com muito apreço, com muita paixão também. Eu sempre digo que eu sou professor porque eu quis, eu optei por isso, eu gosto disso, gosto demais de trabalhar com língua portuguesa, com literatura, com redação. Então, acho que eu estou aí para somar. Essa é a ideia. Oi, estava no silencioso aqui. Posso compartilhar já de uma vez o documento para você mostrar a ementa? Por favor. Aqui? Ok, vamos lá. Muito bem. Bom, pessoal, é engraçado, né, quando nós falamos assim, filmando, né, a gente fica sempre na dúvida se fala com a câmera, se fala com quem está interagindo, né? É sempre uma dinâmica muito diferente. Olha só, no edital, se vocês lerem o edital, você vai ver que ele está explicado mais ou menos como está aqui na minha ementa, e eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu reconfigurei toda a ordem de apresentação de uma forma que vai fazer sentido para vocês. De uma forma que você consegue seguir do primeiro ao 12º tópico, entendendo numa sequência que realmente acho que a palavra correta é essa mesmo, que faz sentido. Ali, como está no edital, então no edital não faz sentido. Não, tenta entender que no edital está disposto em ordem de tópicos separados, né, por tópicos da disciplina, que não é o nosso caso aqui. Eu vou criar para você um curso que tenha todo um entendimento que vá evoluindo junto com as nossas aulas. Né? Primeiro tópico é um tópico que tem aparecido muito em concursos, de forma geral, que é a questão dos níveis de linguagem, das variações linguísticas, de forma bem simples. Hoje, os modernos estudos de linguística sabem, né, já defendem que não existe um ponto onde você diz isso aqui é absolutamente certo, isso aqui é absolutamente errado. Depende especificamente de que linguagem se quer utilizar, de qual situação social você está participando para produzir os resultados dessa linguagem. Então, digamos que esse é o nosso tópico mais avançado no sentido de mais moderno. Se você voltasse aí há 20 e poucos anos atrás, isso aí nem existiria. Então, nós vamos discutir para que serve a linguagem, o que nós podemos fazer através do uso da linguagem verbal e não verbal, questão de imagens também, os modelos de texto, os diversos gêneros textuais, que são os textos que nós vemos no dia a dia, em situações diferentes. É muito interessante, é um tópico, sem dúvida, muito bacana. Resolvido isso, nós passamos para a parte de compreensão, interpretação e análise de texto. Pois é, muitas vezes, eu dando aula aí nesses quase 20 anos, eu ouço assim, a interpretação de texto é injusto, porque eu tenho que descobrir o que o autor está querendo dizer. Não, isso é um erro, isso é um engano. Você não tem que descobrir nada. Aí é papel para o vidente, aí não é papel para quem lê. Né? Você precisa desenvolver estratégias, e aí eu tenho uma novidade para te falar. É possível aprender a compreender, interpretar e analisar texto. Tem estratégia para isso, estratégia específica para cada um desses estágios. Compreensão, li, absorvi. Interpretação, a partir desses dados, vou produzindo alguns raciocínios. Análise, vou para fora dos textos. Né? É tão legal vocês saberem que nós podemos aprender como fazer isso. A leitura de texto, ela não é algo automático, é algo que vai sendo treinado. Isso é muito bom. Tudo que pode ser treinado pode ser aprendido. Se alguém já fez, nós fazemos também. Não é? É possível desenvolver, como eu já disse, estratégias para isso. Vamos falar também sobre vocabulário, sobre semântica. Semântica é o estudo do sentido. Né? Palavras que se parecem, mas têm significados completamente diferentes. Por exemplo, como ratificar, que é confirmar, e retificar, que é consertar.
né? Tráfego e tráfico, isso tudo muda completamente a leitura de um texto, a compreensão, interpretação, análise. Né? No terceiro tópico, nós passamos para literatura. Tá? É o tópico literário. Eu estudando, né, assim que o Denilson me convidou, claro que eu já mergulhei para estudar em provas antigas, mesmo você vai às provas de segunda fase, tem muita citação literária. Tem citação de conto, comentários de críticos literários sobre a produção da arte no Brasil e como isso impacta na formação da nossa cultura. E vai ser muito legal, porque nós vamos ler alguns desses textos, vou apresentar para vocês algumas interpretações de Brasil a partir da literatura, falar da simbologia da linguagem, né, como ela pode representar determinadas coisas dentro da produção e da leitura textual, e falar também das boas e velhas figuras de linguagem. Né? Quem não se lembra das figuras de linguagem? Aí vem as metáforas, metonímias, ironia, que é extremamente importante compreender na leitura de texto. Hoje em dia, há uma dificuldade extrema na compreensão de ironia. Impressionante. Né? Preciso explicar várias vezes. Às vezes você produz. Quem usa redes sociais sabe que é muito comum. Né? Você faz um determinado comentário irônico, ninguém entende, e aí lá vem pancada de todo lado. Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Hein, Wagner? Posso interromper um pouquinho só para adicionar uma questão aqui? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, no final vou falar até um pouquinho sobre isso, é que nós temos uma proposta de trabalhar os idiomas, né, de uma forma integrada ali, uma coisa sincronizada, né? E nesse ponto literário, né, essa questão da interpretação literária, como você está colocando, é um aspecto que vai contribuir lá para os outros, né, até para os outros idiomas. No caso, por exemplo, vou falar do inglês, porque é extremamente frequente a versão de textos literários, né, para o candidato passar para o inglês. Então, nós vamos tomar o cuidado de trabalhar isso aqui, né, de forma que contribua para as duas coisas, né? Então, assim, o que você vê em um idioma vai ajudar, né, e ter esse, digamos, uma sequência de esforços ali que levam o benefício para outras questões também. E esse literário vai ser um ponto comum em todos os idiomas, né? Bacana demais, muito bom lembrar. É verdade, eu vi algumas provas, né? Eu olhei de forma geral para conhecer as outras questões também, e você tem lá os textos literários, mais ou menos, e uma boa notícia, há uma escolha muito recorrente de alguns textos que a gente pode insistir. Né? O bom de se ter um bocadinho de experiência é isso, né? A gente aprende a pegar alguns padrões e passar para o pessoal que vai nos assistir. Sim, exatamente. Bom. Porque numa versão, nós temos dois pontos ali de dificuldade. Dependendo do tipo de texto que é escolhido lá, você está indo no problema da língua portuguesa, da interpretação daquela versão. Recentemente eu publiquei uma questão, por exemplo, com o texto dos Sertões. E entender ali já era um nível, entender. E depois você tem um outro nível que é passar aquilo para a língua inglesa. É verdade. Né? Então, nessa primeira metade aí, eu queria dizer que esse tópico aí vai contribuir para isso, e aí depois nós temos a outra metade, que é passar aquilo ali para o inglês. Né? Então, assim, no inglês, isso aí já é meio caminho, porque realmente a interpretação do texto ela já é uma dificuldade, e aí se você não interpretou a sua versão, o resultado pode ser mais desastroso ainda, né? Se o erro está lá no início, na base da interpretação. Né? Verdade. Denilson, eu imagino, assim, eu tenho conhecimento de inglês, de francês, de espanhol, mas não sou preparado, como o seu caso, por exemplo. E eu imagino, você pega um texto como Os Sertões, a priori, se você não imagino eu, me corrija se eu estiver errado, se você não entende o aspecto global do texto, em determinado momento, como você faz essa versão? Porque não é tão simples como
né, pegar aqui e substituir automaticamente. Então, às vezes, você vai precisar substituir algo que você compreendeu e não que está ali, né? Exatamente, porque quando eu ou a banca nós definimos um texto desse, eu suponho que o candidato conhece a obra. Então, eu estou tirando um pedaço de uma obra que ele já teria lido, supostamente teria lido. Né? Claro. Então, essas coisas se completam. Né? Eu queria chamar a atenção para isso, o esforço que nós vamos fazer para trabalhar todas as questões sincronizadas de forma que um passo ajude o outro. Acho que isso vai ser bem, bem bacana. Né? Nós também já temos uma sincronia entre as 3 línguas estrangeiras ali, que vai ser bem legal. Né? Bom, então vamos lá, né? Sim. Nós seguimos com o ponto 4, o sistema gráfico da modalidade culta da língua portuguesa. Né? Modalidade, falando de uma forma simples, da gramática, aquilo que nós usamos para escrever redações, aquilo que nós usamos de uma maneira mais formal. Né? Nós vamos falar sobre isso, a modalidade coloquial, nós vamos falar sobre tudo isso no primeiro ponto, por isso que eu coloquei lá no primeiro tópico. Né? E aí é a parte gráfica, ou seja, acento, né? Pontuação, vírgula, ortografia, aquelas palavras, né, que nós temos dúvidas. Será que há estratégias para assimilar alguns vocábulos, algumas coisas que são recorrentes? Com certeza. Né? E eu repito, né, há padrões tanto no conteúdo quanto nas provas. Só de dar uma olhada, eu já observei algumas coisas que eles costumam solicitar, inclusive o modo de solicitar. A gente precisa ficar, falando de uma forma bem objetiva, ficar esperto com isso. Né? Veja, por que 5, 6 e 7 eu chamei de morfossintaxe 1, 2 e 3? Porque são evoluções, uma sequência evolutiva aí. Na parte 1, é o que nós conhecemos pelas classes de palavras. É quando nós vamos falar de substantivo, adjetivo, né? Você tem caneta, né? Um substantivo, nome de uma coisa. Adjetivo, azul, né? Preta, nova, velha, barata, cara. Claro que não é só isso que nós vamos ver. Claro que nós vamos muito mais a fundo, né? Tentar entender o uso de adjetivo. Quando você muda um adjetivo de lugar, você pode mudar o sentido em português. Por exemplo, um velho amigo não é a mesma coisa de um amigo velho. Né? Não é, esse é um fenômeno muito recorrente em português que às vezes não tem em outras línguas. Né? Até porque em várias línguas você simplesmente não pode mudar o adjetivo de lugar. Em português a gente tem essas alterações semânticas. Em morfossintaxe 2, aí nós vamos para a função das palavras. Aí nós vamos trabalhar as famosas funções sintáticas. Nós vamos trabalhar sujeito, vamos trabalhar objeto, adjuntos, deslocamento de adjuntos na frase, os efeitos que provoca. Trabalhar também questão, principalmente, aí já vi que é bastante simpático, a banca, a questão de pronome. Pronome é uma questão inevitável, na verdade, para qualquer concurso. É a grande estratégia textual para amarrar, para puxar, para fazer referências anteriores e posteriores. A gente tem que dar uma boa aprofundada em pronome. E na parte 3 de morfossintaxe, aí nós avançamos para as orações. Não se preocupem, né? Nós não vamos ter que decorar toda aquela multidão de orações, oração subordinada, coordenada, né? Nós precisamos entender onde aquilo funciona. Eu acho que muitas vezes na escola, nós professores até cometemos alguns erros no sentido de mostrar certas coisas para as pessoas e esquecer como essas coisas são utilizadas. Né? Muitas vezes você muda uma simples conjunção que abre uma oração, você muda todo o sentido da oração. Às vezes é um erro, às vezes não, às vezes é intencional para você modificar o sentido. Coisas que você aprende na medida em que você vai lendo e vai te ajudar lá na parte de texto. Né? Eu tenho um amigo que é psicólogo, que ele diz assim,
Ah, eu concordo com tal coisa, mas... Ou seja, você não concorda. Tudo que vem depois do mas, você já vai fazer ressalva para dizer que você não concorda. Então, é isso. É como essas estruturas delicadas, pequenininhas, mudam toda a ordem do discurso. Vai ser muito bacana também. E aí nós entramos na parte da redação, né? Nós vamos para os tópicos da redação. O texto que nós precisamos trabalhar é o texto dissertativo, que basicamente é apresentar uma ideia e defender a ideia. É isso. Assim, claro, né? Não é só isso não, né? Se eu falar que é isso, pronto, já acabou hoje, né? Não é só isso. Basicamente apresento uma ideia sobre algo e defendo a ideia que eu apresentei. É o que nós todos deveríamos normalmente saber fazer com uma certa facilidade, mas não sabemos. Todo mundo sabe, às vezes, a dificuldade que é defender uma determinada ideia com argumentos cabíveis, com argumentos lógicos, com estrutura de raciocínio bem fundamentada, não é? Não é tão simples assim. Esse modelo de redação, esse tipo textual, é o tipo preferido de concursos. Exatamente para medir a sua capacidade de conhecimento e de argumentação. Basicamente, é isso que está em questão no texto dissertativo. Vamos avaliar a estrutura desse texto, para que ele seja forte, para que ele seja bem estruturado. Vamos avaliar a qualidade desse texto. Como é que nós podemos... Primeiro, a gente aprende a estrutura. Fazemos a estrutura da casa. Depois, a gente aprende como é que nós vamos embelezar essa casa. Como é que nós vamos pintar, como é que nós vamos botar uma janela bonita, telhas bem legais que ajudam a conter o calor. Como é que nós vamos mudar a qualidade dessa casa? Depois, nós vamos para os defeitos do texto dissertativo. O que deu errado na construção dessa casa? O que eu não posso fazer? Isso está muito claro lá no edital. Tem N coisas que danificam uma argumentação. Como, por exemplo, superficialidade. O que eu posso fazer para a minha redação não ser superficial? Evitar, por exemplo, falar de um monte de coisa. Não tem necessidade. É melhor falar de menos coisas, mas de forma mais aprofundada. Nós vamos estudar tudo isso. Depois falamos do texto dissertativo na prática, quando ele é efetivamente elaborado, para a gente colocar a mão na massa e ver nascer um texto de qualidade. E terminamos analisando textos dissertativos, os nossos mesmos, né? Textos meus, inclusive, e outros textos que nós vamos aprender a analisar, inclusive conectando lá com o tópico de interpretação de texto, tentar entender se os textos, tem lá, sei lá, um texto conceituado de um determinado jornalista, num determinado veículo conceituado. Será que esse texto é bom mesmo? Será que esse texto é bem estruturado, é forte, é sólido, é consistente? E aí nós vamos aprendendo com erros e acertos. Em primeiro lugar, nossos. Mas, em segundo lugar, outros textos também, tanto de boa quanto de má qualidade, porque a gente aprende com ambas as coisas. Bom, dessa maneira, esse caminho que eu fiz com vocês, de forma sucinta, claro, vocês estarão preparados tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Vocês podem ter certeza sobre isso. Se tem uma coisa que eu tenho muito cuidado, é com a responsabilidade que a gente tem com o nosso trabalho. Sempre tive, né, desde quando comecei a trabalhar, hoje, então, né, depois de tanto tempo de estrada, essa responsabilidade se torna um pouco maior, porque a gente sabe com mais certeza quando a gente está ou não fazendo alguma bobagem. Então, vocês podem ter certeza que é tudo rigidamente planejado para que vocês tenham o melhor conteúdo possível, a melhor explicação possível, a melhor sequência didática possível. E eu posso te garantir que, se você se esforçar, somando aí com os nossos esforços de produção bacana, de material, de explicação, as suas chances vão aumentar demais. Eu posso te dizer que eu
Vou trabalhar muito, vou estar à disposição o tempo que eu puder estar, o tempo máximo que eu puder estar para a gente ter os melhores resultados. Podem ter certeza disso. E confio plenamente no que está sendo feito. Não só por mim, pelos meus 3 colegas aqui do Linguagem Diplomática. Muito obrigado a vocês que me ouviram. Obrigado, tá, Denilson? Eu que agradeço, Wagner. Bom, deixa eu fazer alguns comentários aqui. Essa programação, né, que você apresentou aqui, esses tópicos, né, enfim, é a nossa programação, digamos, teórica, né, para os próximos 12 meses, a partir agora de março, né, principalmente pensando no mais longo prazo, para quem está entrando agora ou já está há um tempo, ou para quem vai se tornar membro da nossa plataforma agora, né, do nosso curso agora, é um programa para os próximos 12 meses. E lembrando que esse não é todo o programa, né, de língua portuguesa. Juntamente com isso, né, esse é o tópico de cada, né, esses tópicos que nós vimos aqui são os tópicos teóricos de cada mês. Juntamente com isso, nós vamos ter a aula de análise de prova de primeira fase, né, e todo mês um ciclo de questões de segunda fase. Né, nós vamos fazer ali, né, a redação, o resumo e o exercício. Né? E todas essas questões, elas virão acompanhadas de uma aula de instrução, né, para que vocês possam responder aquelas questões com base nas instruções do Wagner. Né? Obviamente, como eu falei para vocês no início, simplesmente por você se tornar membro do Linguagem Diplomática, eu vou explicar isso com mais detalhe aqui no final, você se torna membro, você já tem acesso a todo esse material, né? Inclusive dos outros idiomas, inglês, né, francês e espanhol. Tornou-se membro, você pode transitar por todo o conteúdo da nossa plataforma. Esse é um outro ponto que nós estamos entrando, né, assim, para inovar mesmo com esse tipo de conceito, né, de você se tornar membro. Né? Eu costumo dizer que, não, isso aqui é um curso. Não, não é um curso, isso aqui é um ambiente de aprendizagem, né? É o que você transita em conteúdos ou disciplinas, né? É isso que nós vamos oferecer ali, tá? E, enfim, a única questão, né, que está fora desse acesso ao conteúdo é realmente as correções das atividades de segunda fase. Né? Porque você tem a possibilidade de, né, já sendo membro, você pode contratar um pacote de correção, onde o professor Wagner vai pegar a sua questão, vai corrigir, apontar ali problemas, pontos positivos, né, e orientar você a caminhar ali, como fazer para reparar aqueles erros. Enfim, tem alguns conceitos que nós estamos implantando em todos, né? Um deles é esse foco na produção, né, como ele falou ali, né, nós ensinamos na escola, mas não mostramos como utilizamos. O nosso foco é na produção, é foco na produção textual, e nós precisamos lapidar esse material, e vocês vão ter todo esse auxílio para lapidar e melhorar esse material. Com relação às correções, né, nós vamos fazer o papel de banca, né, de forma que as questões elas vão ter mais de um olhar para avaliar seu conteúdo, para avaliar sua precisão na escrita, a qualidade da sua escrita, né, assim como o seu conteúdo. Né? Então, assim, só para a gente encerrar, eu gostaria de convidar vocês para conhecer a nossa plataforma. Tá? Nós estamos realmente inovando com esse formato. Tá? Então, você simplesmente se torna membro da nossa plataforma, você vai ter lá uma assinatura mensal, mas com isso você tem acesso a todos os conteúdos, né, português, inglês, francês e espanhol, tá? Enfim, e para isso, né, não vou falar valores aqui agora, vou pedir para você ir lá e conhecer. Eu vou deixar 2 links disponíveis aqui abaixo do vídeo. Um deles é o link para você clicar lá e conhecer a nossa plataforma. E o outro é para o nosso grupo do WhatsApp. Né? Então, no mínimo,
Lá vocês vão poder ter contato com os textos do Wagner, né, e outras dicas que aparecem lá. O Wagner compartilha a produção escrita dele, e eu acho que se vocês simplesmente beberem dessa fonte ali, consumindo os textos dele, os textos do Wagner, né, vocês já vão elevar o nível da escrita, né? Bom, então é isso, né, Wagner? Fica o nosso convite aqui para o pessoal ir lá nos visitar, né? Visitar a plataforma nova do Linguagem Diplomática, né? Não, façam uma visitinha, não custa nada, né? Vai lá, se dê uma chance, né? Conheça o nosso material, conheça a nossa plataforma. Eu acho que tem muita coisa bacana, né? Tem muita gente boa produzindo muita coisa bacana. A questão, eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso, mas vocês podem ter certeza que nós estamos produzindo uma coisa muito legal, que vai ser extremamente útil para vocês, vocês vão gostar muito. Né? Não custa conhecer. Né? É uma chance que você dá para nós, mas antes de tudo é uma chance que você dá para você mesmo. Tá joia? Muito obrigado mesmo. Muito bom. E a questão do grupo, né, Wagner? Mesmo para quem não é nosso aluno, nós sempre, né, temos a disponibilidade ali de ajudar, de orientar, compartilhar material, enfim. Se você precisar de uma orientação, só perguntar lá no grupo do WhatsApp, nós aconselhamos, né? Nós passamos ali e indicamos o caminho. Bom, então é isso. Wagner, muito obrigado. Adorei tudo que vimos aqui. E esperamos encontrar o pessoal lá na plataforma, ok? O link vai estar disponível aqui abaixo na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Nos encontramos lá. Um abraço.